Meus bons, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vou comentar a Copa do Mundo, que já começou tem uma semaninha aí, um pouquinho mais de uma semana, só que eu até agora não dei minha palavra aqui porque eu estava me atarefado com algumas coisas aqui da minha vida privada, então antes de começar o vídeo eu quero agradecer você que se inscreveu no canal. Eu recebi a notícia que eu tinha mais de 100 inscritos, fico muito agradecido por vocês se inscreverem no canal, muito obrigado de coração, vocês são pessoas fodas. Mal conheço vocês, já considero paca só por ter se inscrito no meu canal, então, né, muito obrigado de coração. Estou aqui humildemente agradecendo de verdade todos vocês que se inscreveram no canal. Se você está assistindo e não é inscrito, se inscreva para poder dar uma força aqui pra mim, tá bom? Um videozinho agradecendo com mais calma, para poder conversar um pouco mais com vocês, são meus inscritos. Muito obrigado pelos 100 inscritos até agora, tá bom? E hoje eu vou comentar justamente do que está escrito no vídeo, esse efeito bizarro que acontece, incrível e que me aborrece pra caralho, que me irrita pra caralho, que é o quê? É o fato de a galera considerar que até a pior coisa europeia é melhor do que a coisa de outros lugares do mundo, principalmente daqui da América, que está reinando novamente na Copa do Mundo, fazendo com que as pessoas elas acreditem que mesmo jogando mal, as seleções europeias ainda são deusas absolutas do futebol só porque são da Europa, tá bom? Então, bora lá que eu vou comentar sobre isso. O mundo começou tem mais de uma semana, né? Eu não gravei vídeo antes, mas estou gravando agora. E justamente para poder comentar desse assunto, né? Eu vivia falando, né? Que tem alguns vídeos aqui meus falando de futebol que eu cito que a Europa não é nada demais, que a Europa só tem bons times, como qualquer outro lugar do mundo tem bons times. Só que a única coisa que pesa de diferente para a Europa do redor do mundo é que um bom time da Europa vale mais do que um time excelente, por exemplo, da América, ou então um time excelente da Ásia, ou um time bom da África. E isso me incomoda bastante, porque eu sempre defendi, né, como eu falei, que não tinha nada demais a Europa. E a Copa do Mundo está provando que eu estava certo, que essas seleções não tem nada demais. Elas não são deusas, como a galera jornalista gosta de colocar, né? Porque qualquer discussão de que tem da mídia, seja impressa, seja visual, é um complexo escroto de vira-lata e vitimismo, falando que os caras da Europa vão massacrar a gente vai morrer, a gente vai ser goleado, ai meu Deus do céu, eu não consigo mais lidar com isso. Sendo que na verdade é puro papo, essa que é a realidade, é puro papo. Eles não são essa Coca-Cola toda, eles não são essa divindade toda, eles não são a seleção brasileira de 70. Eles não são o Flamengo da década de 80, eles não são o Flamengo de 2019, eles não são isso tudo que a galera fala que eles são. Claro, eles são bons? É claro que são bons. Também não vou falar que eles são uns perebas, uns lixos, ou a Venezuela de 2004, ou então o Vasco de 2020. Não vou falar isso. Só que eles não são isso tudo que eles acham que eles são. Ou melhor, que a mídia brasileira acha que eles são. E é incrível porque até eles mesmos assumem que eles não são tão bons em algumas postagens que eles fazem. Até eles veem que os times deles não estão jogando bem. Só que a galera daqui do Brasil, especialmente, acha que até mesmo jogando mal, a galera jogou bem. O cara que falou um absurdo tão grande, que eu não lembro quem foi, eu também não tô afim de citar aqui porque eu não quero criar treta com ninguém, mas ele falou que depois que a Alemanha perdeu pro Japão, a Alemanha perdeu pro Japão, mas não estava jogando mal, porque taticamente ele estava comprometido. Cara, vamos ser bem honestos aqui. Você lembra da sua aula de português, da sua aula de literatura, na verdade, que você tá lendo lá, Tio, ou então Vidas Secas, ou então você tá vendo sobre Vinícius de Moraes, você tá vendo desses caras aí que escrevia poema, tudo jovem místico da década do século passado? Você lia aquele negócio e você falava o quê? Que era legal? Se você acha que sim, beleza, gosto pessoal seu, maravilhoso. Mas a maioria esmagadora vai falar que é chato. Que aí a professora vinha e falava lá com uma empolgação de que, nossa, olha como que é fantástico esse texto, porque ele faz aqui rima rica com rima rica com rima rica com rima rica. Esse cara aqui, ele escreveu um soneto em decadécimo, ele escreveu esse negócio aqui com um parágrafo remediado na outra coisa, esse cara aqui usou de tongo para poder unir todas as finais de frase, esse cara aqui, ele utilizou um dígrafo para poder escrever esse parágrafo. Aqui está organizado de uma maneira que é muito rara na língua portuguesa, falando com uma maior empolgação. E você olha aquilo, você sabe que aquilo ali existe, só que você ainda acha chato. Como eu acho chato a maioria das coisas que eu tive que estudar sobre isso em alguns momentos da minha vida e eu continuo achando chato. Apesar de reconhecer que essas pessoas realmente fizeram diferença, apesar de reconhecer que é importante, que eles fizeram realmente bem feito, eu ainda acho chato.
E acontece o mesmo efeito no futebol. O quê? Vem o cara lá falando que a Alemanha perdeu, mas a Alemanha perdeu com compromisso tático. A Espanha jogou mais do que a Alemanha porque ela conseguiu reter a posse de bola e ter compromisso tático. A Sérvia perdeu pro Brasil, mas a Sérvia em momento algum deixou de ter compromisso tático. Meu querido, é a mesma dinâmica do seu professor de português e a literatura. Que é o quê? É uma obra chata, porque é datada, porque tem todos os negócios da época lá, que você tinha que cutucar a galera da época. E é chato hoje em dia. Só que você reconhece que eles escreveram muito bem. E a galera faz a mesma coisa. Os caras fizeram um jogo pífio, patético, bosta, ruim. Só que só porque tiveram compromisso tático, você não pode falar mal. Os caras falam que você não pode criticar, ou então a gente tem que reconhecer que eles jogaram desse jeito. Meu querido, ele perdeu. Ele jogou mal. Ninguém perde jogando bem. Quer dizer, claro que acontece de algumas vezes você perder ou empatar jogando bem. Meu time mesmo aconteceu várias vezes essa palhaçada ao longo desses últimos 4, 5 anos. E quando um time perde, não importa se ele jogou bem, ele perdeu. Pode criticar por ter perdido, porque se ele tivesse jogado tão bem quanto você fala que ele jogou, ele teria ganho o jogo. A Copa do Mundo até este momento está provando isso, está provando que o europeu não é nada demais, que pouco importa você ter disciplina tática, pouco importa você ser organizado taticamente com uma precisão milimétrica. Se você não jogar bem, se você não tiver alguma pessoa que vai fazer um diferencial, se você não vai quebrar as coisas dali, você não vai, se você não tiver criatividade na frente, você não vai ganhar o jogo. E você vai ter sido ruim, porque o jogo foi ruim, porque você perdeu. Ninguém é maluco que nem o Abel Braga de falar que a gente perdeu, mas foi lindo. Que foi uma das atitudes mais patéticas que eu já vi. Olha que eu nem torço pro Vasco, hein? A Alemanha contra o Japão jogou um mal. A Polônia contra o México jogou um mal. Inclusive o Lewandowski perdeu pênalti na única oportunidade assim que a gente pode falar de claríssima de gol da Polônia. A Holanda jogou malzíssimos jogos até agora. Ganhou do Senegal numa cagada bizonha lá do erro do goleiro do Senegal. Empatou com o Equador levando uma surra do Equador. Eu nunca vi aquilo, o Equador batendo nos caras lá como se fosse gente grande. O Equador merecia vencer aquela partida, mas contra o Catar foi pífia. Jesus Cristo, que dor! Até o Equador foi melhor contra o Catar do que a Holanda, na minha visão. Até Senegal foi melhor contra o Catar do que a Holanda. Aí você vai ver o noticiário esportivo, fica parecendo que a Holanda dominou todos esses 3 jogos. Incrível essas análises de futebol que a galera fica, jogou um mal, mas teve disciplina tática. Isso já é muito bom, já é um começo. Eu queria dizer masturbação intelectual. Não, é a mesma coisa do português, como eu falei mais cedo. Achar um texto bem escrito, mal escrito, legal, divertido, ou não, dependendo da sua percepção de mundo e do que você considera legal ou divertido. Só que não é só porque uma pessoa escreveu um texto harmonicamente, gramaticalmente bonito, que você tem a obrigação de achar ele legal. Não é só porque um país europeu teve disciplina tática que você não pode falar que eles jogaram mal. Porque disciplina tática a Europa tem desde sempre. E mesmo assim o Brasil tem 5 Copas do Mundo. Mesmo assim a Argentina tem 2 Copas do Mundo. Mesmo assim o Uruguai tem 2 Copas do Mundo. Então disciplina tática num jogo que você perdeu, você pode enfiar no cu, porque não tem significado. Você perdeu. Perdeu, acabou, morreu ali, você foi mal porque você perdeu, acabou. Engraçado, porque isso me incomoda até mesmo no futebol de clubes. O Flamengo ganha de 2, 3, 4-0, mas não teve compromisso tático. Segundo a mídia, o Flamengo não presta. O Flamengo é uma merda, o Flamengo não tem jogadores que estão se responsabilizando. Só que aí quando o Flamengo empata ou perde jogando com disciplina tática, os caras falam que o Flamengo foi mal do mesmo jeito. Então assim, esse 2 pesos, 2 medidas diferentes para a mesma situação me incomoda. Já me incomoda desde a época dos clubes e agora na Copa tá escancarando isso ainda mais. A França conseguiu empatar com o Marrocos. A França saiu perdendo contra a Austrália. Imagina só se fosse o Brasil saindo perdendo para a Austrália. O que a galera ia falar? Imagina se o Brasil empata com o Marrocos. Imagina se o Brasil perde para o Japão. Os convocados nem pisam mais no Brasil. O Tite deixa de ter cidadania brasileira se ele perde para uma dessas equipes. E é engraçado porque mesmo o Brasil jogando fodamente, dominando o jogo de cabo a rabo, não sofrendo perigo, não possibilitando o adversário nenhuma chance clara, porque teve o quê? Teve exatamente a coisa que eles gostam, disciplina tática. Os caras ainda têm alguma coisa que eles vão falar que o Brasil jogou mal. O Brasil contra a Suíça jogou pro gasto. Veja bem, não jogou excelente, mas também não jogou bosta. Jogou razoável.
pro gasto. Ali na maciota. A galera ficou falando aí de Neymar dependência, maluco, a gente jogou bem. A gente jogou bem na medida do possível. A gente pode falar que o Brasil jogou sem vontade, que o Paquetá entrou em campo mais dormindo do que acordado, que o Fred fez uma péssima partida. A gente pode contestar o Tite não ter colocado o Everton Ribeiro, que é, na minha visão e na visão de muita gente por aí, o substituto imediato do Neymar. Ele não colocou o Everton Ribeiro, patético. Ele não colocou o Pedro, mesmo o jogo sendo exatamente o que o Pedro faz, servir de parede para poder servir passe. Receber cruzamento na área e cabecear pro gol. Se posicionar e incomodar zagueiro. Essa é a função do Pedro. E ele não colocou o Pedro. A gente pode criticar essas atitudes do Tite. Agora, você falar que o Brasil jogou mal, que o Brasil que o Brasil foi um lixo sem o Neymar, que o Neymar tem que desesperadamente voltar, meu querido, pelo amor de Deus, né? O Brasil criou chance, o Brasil dominou o jogo, o Brasil não sofreu pressão, o Brasil não cedeu finalizações claríssimas de gol, o Brasil não moscou em momento nenhum. Então, assim, por que o europeu, ele, mesmo quando perde, ele é enaltecido, no sentido de ter disciplina tática? E veja bem, não estou querendo defender a Argentina. A Argentina pra mim é uma merda. Pra começo de conversa é um Messi e mais 10. Não vejo nenhum jogador da Argentina tirando o Messi no mesmo patamar que a seleção brasileira. Nenhum. Na hora que a Argentina perdeu de virada para a Arábia Saudita, a Argentina é uma bosta, a Argentina é um prego, a Argentina não presta, blá blá blá. E na hora que a Alemanha perdeu de virada pro Japão, nossa senhora, não, o Japão não merecia ganhar, porque o Japão, ele cagou de conseguir virar contra a Alemanha. Gente, pelo amor de Deus, cara, os caras só nasceram numa parte diferente do planeta. Os caras não são deuses por estar na Europa, porra. Os caras também jogam mal. Os caras também têm as suas limitações. Eles não são deuses na Terra porque nasceram na Europa. Eles não são. Está permitido você criticar o europeu quando ele joga mal ou quando ele perde. Está permitido. Você não tem que ficar passando pano falando que ele perdeu, jogou mal, mas veja bem, tem esse lado positivo. Não tem lado positivo em derrota. Não tem. Tu perdeu, você tem que rever. Porque se você continuar a coisa, se você for olhar pelo lado positivo, você vai cometer o mesmo erro de novo, você vai acabar fazendo o quê? Perdendo o jogo de novo. Então assim, claro, na minha visão, na minha análise, na minha opinião de analista. Isso que eu tenho pra poder comentar no vídeo. Eu não aguento mais puxa-saco de europeu. Eu não aguento mais esse endeusamento que tem da galera brasileira em relação aos europeus. Caralho, maluco, Polônia é ruim. País de Gales é horrível. A marca que a galera ficou falando que até a Dinamarca tinha chance de ser campeã da Copa. A Dinamarca não vai nem passar da fase de grupos. Conseguiu empatar com a Tunísia. Perdeu para a França. E a galera falava que a Dinamarca, só porque é europeia, seria candidata a ser vencedora da Copa do Mundo. E veja bem, não, e foi o que eu falei, não é que eles são uns pregos total, não é que eles são horríveis. Eles só não são isso tudo. Dinamarca está abaixo do Brasil. Dinamarca, Polônia, Gales, Bélgica, todos eles estão abaixo de Brasil, Argentina e Uruguai. Sim, estão abaixo. Eles são piores, eles são inferiores do que as seleções que eu acabei de citar. O Brasil é candidatíssimo ao título. Os europeus não estão falando que o Brasil é candidato ao título para poder jogar pressãozinha pra cima da gente, para poder fazer um agradinho pro brasileiro, para poder tirar a pressão deles e jogar a pressão do Brasil. Claro que vai ter um ou outro que vai fazer isso também. Só que a galera está realmente com medo. Se você lê no original a notícia dos caras, você percebe que o cara tem medo. Os caras morrem de medo do Brasil, porque eles sabem que mesmo jogando mal, o Brasil pode, por causa da qualidade dos jogadores que a gente tem, criar uma oportunidade e ganhar o jogo. Os jornais da Espanha estão enaltecendo o Vinícius Júnior, estão falando que o Vinícius Júnior é o cara do Brasil. Não foi o Neymar no primeiro jogo, foi o Vinícius Júnior. Só que aqui no Brasil é o Neymar, parece que o Neymar, sei lá o quê. O Brasil tem chance de ser campeão, mesmo não sendo europeu. E os europeus sabem que eles são inferiores, eles sabem que eles não têm times tão bons quanto o nosso, em quesito individual, em quesito de coisa, em quesito de talento, em quesito de criatividade. Eles têm sistemas táticos que realmente funcionam na maioria das vezes. Só que isso nem sempre garante você ganhar a Copa. Você precisa do talento individual. Então vamos parar de puxar saco de europeu. Vamos parar de achar que qualquer time ou seleção da Europa é muito superior a todos os outros. Daqui os outros times estão todos aqui embaixo. E não é assim que funciona. Dificuldades de você conseguir vencer não significa que o seu oponente foi melhor que você. Retrancar não é ser bom. Retranca não é qualidade. Qualidade é você pegar a bola, saber o que fazer com ela e comer o cu do adversário. Não você ficar jogando a bola para o adversário e se defendendo. Isso daí até qualquer imbecil faz. A Holanda retrancou contra o Equador. Maluco, a Holanda
recuou contra o Equador. A Bélgica contra o Canadá levou um baile. A Bélgica retrancou contra o Canadá, maluco. O Canadá fez um gol de Copa do Mundo em toda a sua história e foi esse ano. E a Bélgica, a favoritíssima seleção de ouro da Bélgica, levou um baile do Canadá. O Canadá doutrinou o jogo. Não ganhou porque são ruins, coitados. E porque a Bélgica retrancou. E a Bélgica conseguiu fazer um gol também na base da cagada. E aí os caras vêm querer falar que a Bélgica aí jogou muito bem. Maluco, é retranca. Tá com um pouco mais de condicionamento físico, defende muito bem. Porque é isso que ele precisa, de condicionamento físico. Assim como no basquete, uma pessoa é boa defensora quando ela consegue, quando ela tem um bom físico, quando para poder conseguir aguentar o cara que cria a jogada, e não o contrário. O cara não tem habilidade para defender, ele tem que ter físico. A mesma coisa se aplica no futebol. Qualquer pessoa com capacidade pulmonar e conseguir correr, consegue marcar um jogador que vai fazer alguma coisa. Então, por favor, vamos parar de babar ovo pros europeus. Eu não aguento mais. A Copa já mostrou que eles não são isso tudo. Vamos parar de babar ovo, por favor. É isso que eu tenho pra poder falar. Eu estou extremamente incomodado com essa situação, porque não passa. Os caras perdem e continua a gente lá babando ovo pros caras. Falando que eles são divindades absolutas. Que, veja bem, não é que eles jogaram mal, eles só não jogaram bem. Isso é patético, porra. Sabe, você é profissional, você tá falando uma merda dessa. E, bom, é isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal, digita no Hexa, vamos acreditar no Hexa. O Brasil tem um puta time, a nossa seleção é foda. Porque se Deus quiser, com o nosso esforço, o Hexa vai vir pra gente, a gente vai ser campeão e vai trazer o Hexa pra gente, tá bom? Então é isso, gente. Beijo no coração, até a próxima. Tchau.